abraço para você que se liga aqui no canal do Estrela Te Conduz. Bom dia para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 15 de maio. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para tratar sobre o Botafogo. Quero conversar com vocês sobre Campeonato Brasileiro. O foco é a Libertadores, amanhã tem jogo importante, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas domingo tem Botafogo e Corinthians e teremos uma arbitragem polêmica. Quero conversar com vocês também sobre o Romero, que falou algumas coisas ali em relação ao afastamento dele e do Hernandes. Quero falar também sobre a ABAF, a Associação Brasileira de Agentes de Futebol, que está pressionando o Botafogo, cobrando, dizendo que a gente está devendo ali vários agentes, né? Segundo a ABAF, o Botafogo deve vários agentes. Quero conversar com vocês também sobre Tiquinho Soares, está perto de voltar. E para fechar, claro, amanhã uma decisão, amanhã é uma final, Botafogo e Universitário pela Libertadores. Ontem tivemos a derrota da LDU para a equipe do Júnior Barranquilla. E agora sabe o que precisa para a gente se classificar? Só o Botafogo ganhar amanhã. O Botafogo ganhando amanhã, o Botafogo já estará classificado para as oitavas da Libertadores. Mas antes, peço para vocês aquela moral de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. E se você quiser, puder vir membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, a gente vai falar muito nesse conteúdo de agora sobre Libertadores, mas a gente tem que falar também sobre Campeonato Brasileiro. Domingo tem Botafogo e Corinthians no Itaquerão, 4 horas da tarde, mais um jogo transmitido pela Globo. Já tô até estranhando, né? Tá tendo jogo na Globo agora direto, hein? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Mas deixa eu falar sobre a arbitragem. Apita o jogo domingo o árbitro FIFA Anderson Daronco. Ele que vai apitar essa partida da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que chama atenção é o seguinte: o Daronco, ele tá punido pela Conmebol. Ele não pode apitar Libertadores, ele não pode apitar a Sul-Americana. De verdade, eu não sei o que o Daronco fez, eu nem trouxe aqui, mas enfim, ele está punido pela Conmebol, não apita Libertadores e não apita Sul-Americano. E como prêmio, ele apitou segunda-feira São Paulo e Fluminense no jogo na casa do São Paulo, e agora vai apitar Botafogo e Corinthians no Itaquerão. Então o cara é punido pela Conmebol, mas aqui no Brasil a CBF não está nem aí para isso, e ele apita jogos importantes, tá? Então, assim, a gente espera que pelo menos faça uma arbitragem justa, não facilite nem complique a vida de nenhuma equipe. O Botafogo, que nunca ganhou no Itaquerão, tá na hora da gente ganhar. Eu vejo muito, né? A gente debate muito. Pô, o Botafogo não era para ter perdido aqueles pontos contra o Bahia no estádio Newton Santos. Dá pra gente recuperar agora. O Botafogo ganhando o Corinthians no Itaquerão, a gente recupera os 3 pontos que nós perdemos no Newton Santos contra a equipe do Bahia. E dá pra gente ganhar. O Corinthians briga lá embaixo na tabela. É claro, clube grande, pressão da torcida, mas o Botafogo nunca ganhou no Itaquerão. Já tá na hora da gente ganhar. E domingo a gente pode sair, se Deus quiser, com a vitória de lá. Deixa eu atualizar a situação do Romero, só dar uma atualizada rápida. Ontem tivemos live aqui, toda terça-feira, 8h15 tem. Vai estar passando nos cards aqui em cima no final desse vídeo. Vai estar aqui do lado nos relacionados. A gente já falou muito sobre esses assuntos, mas só para atualizar a galera. O Romero, ele que foi afastado junto com o Diego Hernandes, levaram mulheres pro hotel, pro quarto. E assim, ele deu uma entrevista para a Rádio Monumental do Paraguai e ele falou algumas coisas importantes, como informações fora do contexto, segundo Romero. Ele falou também que não vai permitir prejudicarem a família dele, não entrou em maiores detalhes, disse que isso vai ser resolvido quando o Botafogo voltar lá do Peru, vai sentar com a comissão técnica, com os dirigentes para resolver isso tudo. Enfim, então o Romero, nessa entrevista que ele deu para a Rádio Monumental do Paraguai,
dizendo que o que está saindo na imprensa é mentira, está jogando a culpa para o Diego Hernandes, mas o que chama atenção, né, porque assim, o Romero é casado, a esposa dele está grávida, e se isso for verdade, parece que é, tanto é que eles estão afastados, o cara pode ter traído a mulher dele no Dia das Mães, porque domingo, quando aconteceu essa situação, era domingo, Dia das Mães. Quando acontece isso, era Dia das Mães. E a mulher do cara tá grávida. Então é claro que talvez agora ele vai querer jogar a culpa pro Diego Hernandes, vai dizer que a imprensa tá inventando, mas o Botafogo vai ter que resolver isso e mostrar pra gente o que de fato aconteceu. Porque é complicada essa situação, já dei minha opinião sobre isso aqui. Hoje o Botafogo é um clube profissional, se errar vai ser punido, qualquer jogador em qualquer momento isso vai acontecer. Eu quero conversar com vocês agora sobre um tema polêmico, um tema que a gente tem que trazer e tem que conversar, né? Porque tá tendo uma pressão absurda. Recentemente tivemos aí o Castro entrando na FIFA, cobrando o Botafogo. O São Paulo tá cobrando o Botafogo em relação à dívida com o Tietê. Tem o Lucas Fernandes no Cuiabá cobrando também o Botafogo. Tem o clube lá do Paraguai, do Segovinha, ameaçando a colocar o Botafogo na FIFA. Então, vários assuntos saindo em relação a isso, a cobranças ao Botafogo. E agora a ABAF, a Associação Brasileira de Agentes de Futebol, em entrevista ao blog do Rodrigo Matos, está dizendo que o Botafogo tem várias pendências. Disseram também nessa entrevista que o problema só está acontecendo com o Botafogo, e o Botafogo não paga nenhum agente. Então vamos aqui à nota oficial da ABAF, a Associação Brasileira de Agentes de Futebol, empresários, essa associação dos empresários, dizendo o seguinte, abre aspas aí para a Associação dos Empresários. A gente sabe que teve essa febre de SAF. Umas trabalham de uma maneira e outras de outra. Temos tido problemas só com Botafogo. Temos vários associados da ABAF com pendências com Botafogo. Não paga nenhum agente. Ele espera entrar com a ação no CNRD, Tribunal da CBF para Cobranças Esportivas, e propõe pagar com deságio de 40% e depois não paga esse combinado, declarou Jorge Moraes. Aí, segundo ele, há entre 10 e 15 agentes reclamando que não receberam intermediações. A maioria sequer consegue falar com a diretoria alvinegra. Não se sabe com quem falar no Botafogo. O Tairo Arruda, o CEO, não atende. O financeiro não atende. O jurídico atende. Tem muitas ações no CNRD contra o Botafogo. Se fossem as 10 SAFs com problema, mas é uma só que não paga, lamentou aí o Jorge, deixa eu pegar o nome dele aqui, Jorge Moraes. Então assim, cara, é um tema complicado, um tema delicado, porque principalmente o Botafogo não se posiciona. O Botafogo na situação do Castro até se posicionou porque o Castro entrou na FIFA. O Botafogo teve que se posicionar e o Botafogo tem uma data para pagar o Castro, se eu não me engano, até junho para pagar o Castro. Então assim, cara, é complicado, é um tipo de situação que não dá para confiar muito, né? Os agentes, os empresários, a gente sabe como é que não dá para confiar muito também, mas dá para ver que tem uma pressão em cima do Botafogo para o Botafogo pagar o que deve. Então assim, independentemente de ser empresários ou não, se estão certos ou não, se está devendo tem que pagar. Então não é a primeira situação que vem a público em relação a cobranças ao Botafogo, e isso não é bacana. A gente não tem que passar pano para isso, não temos que passar pano para isso. Claro que o Botafogo tem dificuldades no caixa, muita gente ontem na live comentando, mas a CBF tá pegando dinheiro, se eu não me engano, da Libertadores, não tá repassando para os clubes, alguma coisa desse tipo. Tem muitos problemas, claro, que envolvem isso tudo. Às vezes o Botafogo pode estar com dificuldade de pagar ali ou aqui, isso é normal também, mas tem que pagar. O Botafogo tem que pagar quem deve, e esses tipos de notas assim não são bacanas. E o Botafogo, que me assusta, de verdade, o que me assusta é que o Botafogo fica quieto. O Botafogo não se posiciona.
aí fica difícil a nossa situação. E rapidamente falar do Tiquinho Soares aqui, informação do Globoesporte.com, voltou a treinar, está perto de voltar. Lembrando que o Tiquinho Soares teve uma lesão muscular na coxa direita em abril, então o Tiquinho Soares já está treinando muito próximo de voltar, tá fazendo falta nesse ataque do Botafogo, segura uma bola, sabe fazer um pivô, faz o meio-campo do Botafogo jogar, como tá fazendo falta o Tiquinho Soares, até porque a gente não tem outro camisa 9, o Eduardo tava fazendo bem essa função, mas se machucou, tá de volta agora no jogo de amanhã da Libertadores, mas o Tiquinho faz muita falta, então perto de voltar. Fica aí que eu já volto, aí a gente vai finalizar, vamos conversar sobre a decisão que o Botafogo tem amanhã na Libertadores, Botafogo e Universitário, fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. Tá aqui do lado o grupo D da Libertadores, ontem tivemos LDU 0, Júnior Barranquilla 1, na altitude, na casa da LDU, perderam o jogo aí pro Júnior Barranquilla, estão praticamente eliminados da Libertadores, a LDU, enfim, e tá aqui, ó como é que tá a situação. O Júnior Barranquilla nesse momento, com a vitória de ontem, é o líder com 9 pontos, o Botafogo tem 6 pontos, joga amanhã contra o Universitário, que é o terceiro colocado com 5 pontos, e a LDU tem 4. Então, meu irmão, o que acontece neste momento? Se o Botafogo ganhar do Universitário amanhã, e vamos ganhar, o Botafogo vai a 9, empata com a equipe do Júnior Barranquilla na pontuação, e os dois já estariam classificados. Se o Botafogo ganhar o Universitário amanhã, Júnior Barranquilla e Botafogo já estão classificados para as oitavas de final da Libertadores. Aí na última rodada a gente vai ter Júnior Barranquilla e Botafogo na Colômbia. Aí esse jogo vai valer para o seguinte, para ver quem passa em primeiro. Então o Botafogo só depende dele amanhã. O Botafogo vencendo, o Botafogo estará classificado na Libertadores e vai para a última rodada contra o Júnior Barranquilla na Colômbia, precisando ali vencer o jogo para passar em primeiro no grupo, mas já vai para a última rodada classificado, tá bom? Já temos 40 mil ingressos vendidos de forma antecipada para o jogo de amanhã, muita pressão. O Universitário é um adversário que a gente tem que prestar atenção, é uma decisão para o Botafogo, uma final, e só depende da gente. Não podemos deixar para a última rodada. O Botafogo tem que ganhar amanhã e já se classificar, e na última rodada a gente só briga pela liderança do grupo, porque para o Botafogo ser líder, o Botafogo tem que praticamente vencer o Universitário e vai ter que vencer o Júnior Barranquilla, porque se o Botafogo vencer o Universitário, na última rodada, o Júnior Barranquilla e o Botafogo entram com 9 pontos, só que tem um saldo de gols. Se eu não me engano, o Botafogo vai ter que tirar ali, neste momento, acho que o saldo do Júnior, se eu não estiver falando besteira, é de 3 e o Botafogo é 0. Então depende do resultado amanhã, e na última rodada a gente teria que tirar o saldo de gols ali no empate. Então, para o Botafogo passar em primeiro, o Botafogo tem que ganhar amanhã e tem que ganhar na última rodada. Só que o importante de verdade não é passar em primeiro. Claro que é bom, a gente quer, mas o importante é passar. E o Botafogo ganhando o Universitário amanhã, a gente já vai ter passado de fase. Na última rodada, a gente vê o que acontece lá na Colômbia, e se a gente ganhar o jogo ou conseguir tirar o saldo de gols, a gente passa em primeiro. Mas o importante não é passar em primeiro, o importante é se classificar. Claro, se a gente passar em primeiro, é melhor ainda. Então, o Botafogo tem que ir para dentro amanhã da equipe do Universitário, tem que ganhar esse jogo. É um jogo que tenho certeza que eles vão ter que vir para cima da gente também, porque o empate não interessa a equipe do Universitário, então o Botafogo tem que saber jogar essa partida, mas o Botafogo tem que querer também ganhar esse jogo. O Botafogo não tem que amanhã ficar se contentando com empate, não, o Botafogo tem que entrar para ganhar, porque se ganhar, a gente se classifica, e se a gente empatar, tudo vai ser resolvido na última rodada. E se a gente perder amanhã, é complicado, porque se a gente perder, a equipe do Universitário passa a gente, vai a 8 pontos, o Botafogo fica com 6,
E na última rodada a gente vai ter que ganhar o Júnior Barranquilla na Colômbia de qualquer jeito. E a gente vai ter que torcer para o Universitário perder para a LDU na altitude. Então a gente não quer isso. A gente não quer entrar na última rodada dependendo dos outros. A gente quer já entrar na última rodada classificado. E para isso basta vencer o jogo amanhã. Vencendo amanhã o Botafogo já estará classificado. Aí na última rodada a gente vai para o jogo ali, quem sabe não para ganhar e assumir a liderança do grupo, tá bom? Então amanhã realmente é uma final mesmo para o Botafogo. É vencer essa partida. Empatar, cara, não, nem perder principalmente. Eu não quero empate amanhã, de verdade. Nem empate, nem derrota. Eu quero ganhar e já estar classificado para a próxima fase. Se você chegou até aqui, obrigado pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Tudo que for saindo hoje, quarta-feira, relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu estou de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Boa quarta-feira, se cuidem, fiquem com Deus. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.